Olá, eu vou apresentar aqui a prática 3 do laboratório de potência, característica de chaveamento com carga indutiva do MOSFET e do diodo de potência. Bom, na primeira questão, foi solicitado que a gente fizesse uma mudança na resistência para simular aqui um circuito aberto, né? Então, nós fizemos esse ajuste aqui no arquivo de simulação do PSIM. Registramos aqui, né, no caso, o circuito todo, a prática com diodo. E no item 2, foi pedido para ajustar os valores da moduladora e da portadora para obter um sinal de comando com um PWM de 0,5, né, e a frequência de chaveamento. Bom, no osciloscópio, nós conseguimos obter esse formato de onda aqui, certo? Para uma divisão, né, 1 volt por divisão. O sinal do gate ampliado ficou dessa forma. Aqui só os valores, as configurações de 30K no sinal do portador e de 0,5 no sinal modulador. Fizemos aqui também a medição do período, então ficou 33,3 microsegundos, né? Então, só para a gente mostrar aqui, ok? Vou passar agora para o meu amigo Jadir. Aparentemente ele apresenta um valor de pico de 2,2 kV. E nessa escala a gente vê como se fosse apenas uma função impulso. Quando diminuímos a escala para 5 volts, conseguimos ver que ele é uma função impulso e depois ao decrescer, ele ainda fica estável durante um valor próximo de 5 volts e depois decai para zero. E ele volta à função impulso novamente. Na 4, é pedido que a gente agora conecte o diodo de potência. Anteriormente, tínhamos um resistor de 20 kΩ em série com o diodo de potência, ou seja, o diodo de potência é como se ele estivesse em circuito aberto para o nosso circuito principal, e agora é pedido que seja trocado por um resistor de 2,2 ohms, ou seja, agora ele vai estar em série com o nosso circuito e vai estar operante. Dessa forma, simulamos e plotamos os mesmos gráficos para os terminais drain source do MOSFET, observando sempre a onda de tensão. Agora a gente pode ver, na escala de 200 volts, que o maior valor é bem próximo de 200 volts, e não de 2,2 kV como foi observado anteriormente. Conseguimos ver que a forma, quando a gente olha por 5 volts, ele permanece igual, tendo diminuído somente o valor de pico quando a gente olha a função impulso. Isso se dá porque agora a gente tem um diodo de potência em série, então existe mais um elemento para dividir a tensão. Como o diodo de potência ele vai agora participar na dissipação, tende a diminuir a tensão em cima do MOSFET. Olá, meu nome é Raíssa e eu vou apresentar os procedimentos 5 e 6 da prática 3 do Laboratório de Eletrônica de Potência. No procedimento 5, a partir de um circuito já apresentado anteriormente, nós temos a plotagem da forma de onda num diodo de potência que está em série com resistor de 2,2 ohms de magnitude. Essa é a forma de onda nesse diodo e a corrente média conduzida por ele pode ser calculada a partir dessa fórmula, que nada mais é do que a média dos valores máximo e mínimo dessa corrente, sendo o máximo estimado em torno de 1,7 medida vertical e o mínimo em torno de 1,4, sendo cada medida equivalente a 500 mV, de acordo com o que está aqui no parâmetro de controle do osciloscópio. Dessa forma, nós temos uma corrente média no diodo, circulando no diodo de potência, em torno de 775 mA. Além disso, ele pede que seja calculado também o tempo de recuperação reversa desse diodo de potência, ou seja, dando um zoom nessa região do gráfico de corrente, nós conseguimos obter essa forma de onda, que significa que, a partir do momento que o diodo é polarizado reversamente, ainda existe a condução de uma corrente, agora no sentido contrário, portanto, com um valor negativo, por um determinado instante de tempo, compreendido entre esse ponto e esse ponto. Aqui essa corrente chega a zero, que é quando o diodo para de conduzir, e aí nós temos essa parte do gráfico.
Esse tempo, que é o tempo de recuperação reversa, ele está compreendido em 7 medidas horizontais, sendo cada uma equivalente a 50 nanosegundos. Portanto, a duração desse tempo em nanosegundo é algo em torno de 350. Nesse gráfico ainda é possível perceber que há um pico de corrente reversa nesse diodo, e esse pico ele está em torno de 3 medidas verticais de corrente, sendo cada uma delas equivalente a 100 mV. Dessa forma, nós temos algo em torno de 300 mA para a corrente de pico da recuperação reversa. No procedimento 6, utilizou-se o mesmo circuito anterior, mas dessa vez com um diodo comum ao invés do diodo de potência. Tendo esse diodo comum ainda esses parâmetros, sendo 0,5 volt para tensão direta e uma resistência interna de 50 mA. Foi pedido que se repetisse as medições dos itens 3, 4 e 5 a partir dessa substituição. A primeira medição refeita foi da tensão entre os terminais drain e source no diodo comum, considerando um resistor de 20 kΩ, ou seja, um resistor que emule um circuito aberto. Essa foi a forma de onda resultante, tendo esses picos de tensão, sendo cada pico estimado em aproximadamente 2,6 medidas verticais, onde cada medida é equivalente a 1 kV. Dessa forma, para uma corrente de pico entre o drain e o source, nós temos algo em torno de uma tensão de pico, algo em torno de 2,6 kV. Agora, substituindo o resistor de 20 kΩ por um resistor de 2,2 ohms, nós temos essa resposta para a tensão entre drain e source, que tem mais ou menos o mesmo formato, não muda muito, mas agora uma magnitude diferente. Calculando essa magnitude pelo mesmo procedimento anterior, mas agora com uma escala de 200 volts por medida vertical, nós temos algo em torno de 360 volts. E agora, para a corrente direta sobre esse diodo comum, nós temos também basicamente o mesmo gráfico encontrado anteriormente, exceto pela não existência de uma região de recuperação reversa. Isso porque no diodo comum, sendo considerado o diodo ideal no ambiente de simulação, quando a tensão chega a zero, esse diodo já para de conduzir, de forma que ele tem um fechamento brusco e a corrente vai do valor mínimo a zero instantaneamente. Claro, isso considerando um modelo de diodo ideal no simulador. Fazendo o mesmo cálculo para obter a corrente média, nós temos de novo algo em torno de 775 mA. Como já dito anteriormente, não houve um processo de recuperação reversa, portanto, não é possível calcular nem tempo nem uma corrente de pico desse processo de recuperação reversa.